Olá, eu sou o Marcelo Rezende e eu gosto muito de ciência dos dados. Se você também gosta, você está no canal certo. Standardization de features. Isso realmente ajuda os algoritmos de machine learning? É disso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Venha comigo! O que é standardization? Standardization é um tipo de feature scaling, ou seja, mudar a escala da feature. No caso particular do standardization, a mudança que a gente faz é a seguinte: a gente deixa a feature com média zero e desvio padrão 1. Há outros tipos de feature scale, por exemplo, a min-max, que você pode transformar a feature que vai ficar com valores entre -1 e 1, entre 0 e 1, por exemplo. Vamos ver aqui no caso da standardization. Então eu tenho 4 features, vou pegar a feature 2 e vou fazer standardization dessa feature. Eu tiro aqui a média, o desvio padrão. Desvio padrão poderia ter dividido por 4 para ser mais purista, para ter um estimador melhor do desvio padrão, mas isso vai fazer pouca diferença para a gente aqui, tá? Bom, como é que eu faço standardization? Eu pego a feature original e tiro a média, que é 105, de todos os valores. Só com isso eu já jogo a média para zero. Depois eu divido pelo desvio padrão, que é 27,23. Com isso eu vou deixar o desvio padrão 1. Então, aqui estão as features originais e aqui as features depois do processo de standardization. Notem que depois do standardization a média vai ser 0, como eu queria, e o desvio padrão vai ser 1, como eu queria. O que na prática nós estamos fazendo? Nós estamos jogando a feature para uma distribuição normal estandardizada. Média 0, desvio padrão 1. Isso aí tem uma vantagem, vamos dizer assim. Eu olho o valor da feature, por exemplo, se for 3 o valor da feature depois standardizada, ela está 3 desvios padrões para lá da média, é uma feature pouco provável, tá certo? Entre -2 e 2 eu tenho 95,4% das amostras, ok? Bom, então a gente pode, se tiver uma amostra em que todas as features da amostra estão com valores muito acima de 2 ou muito abaixo de -2, é provável que aquela amostra seja um outlier, ou seja, eu posso usar o standardization, o z-score, que é a mesma coisa, como um indicador de quão rara é aquela amostra. Muito bom. Na prática, eu tenho um dataset com várias features que podem estar em ordens de grandeza diferentes, como esse aqui. Tá? Eu aplico a estandardização, todas vão ficar com média 0 e o padrão 1 dentro da mesma ordem de grandeza. Isso é uma coisa muito importante. E alguns algoritmos, por exemplo, o KNN, que trabalha com distâncias, pode ser que esteja trabalhando com uma distância euclidiana, por exemplo, isso vai facilitar muito. O fato de eu ter features de ordens de grandeza diferentes atrapalha numericamente o KNN. O PCA, que eu uso para redução dimensional e para visualizar em 2D, 3D, ele realmente também vai ser atrapalhado por features de ordens de grandeza diferentes. O próprio gradiente descent, que é um algoritmo que a gente usa para otimizar, para minimizar a função custo, ele vai ser atrapalhado também por features de ordem de grandeza diferentes. O que eu chamo de atrapalhar? Pode ser que ele tenha que fazer um caminho mais longo até chegar à minimização da função custo. Tá? Bom, vamos para um exemplo prático aqui. Eu tenho um dataset de carros lá do UCI. Eu vou fazer um modelo que entra como feature a potência e o peso, que estão em ordens de grandeza diferentes. Né? A potência está com ordem de grandeza em torno de 100 e o peso está em ordem de grandeza de 1000. E vou fazer a predição do consumo em milhas por galão. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma rede neural com uma hidden layer só, com essas duas features, vou fazer a predição e eu quero acompanhar como vai ser a otimização da função custo, que no caso vai ser o mean squared error, sem fazer standardization das features, depois fazendo a standardization. Tá certo? Vamos lá dar uma olhada no código. O exemplo que eu vou rodar será em Python, usando o Google Colab. Então, já fiz o upload aqui do notebook. Você tem acesso a esse material no link que está na descrição do vídeo. E já fiz o upload aqui também do dataset. Está aqui. Certo? Então, vou importar o Pandas para importar o dataset. NumPy para cálculos de arrays.
TensorFlow, que eu vou fazer a rede neural com ele, e o Matplotlib para fazer gráficos. Então aqui, usando o Pandas, eu importei o dataset. Aqui eu mostro as 5 primeiras amostras, dou uma olhada ver se está tudo bem. Depois eu dou um drop em todas as amostras que tiverem missing, né, valores faltantes. Depois o que eu estou fazendo aqui? Eu estou jogando para o Y, que é o target, já transformado em array, a série MPG, em HP a horsepower e a peso também como W. Aí para ver se tudo correu bem, eu só vou ver se a primeira potência é 130 mesmo, né? Tá aqui, ó, 130 e potência de 0 a 130, bateu ainda bem. Em seguida eu crio a matriz X com as duas features, tá? Atribuo para feature coluna 0 HP, coluna 1 peso. E agora eu faço o seguinte, eu estou iniciando aqui a semente do gerador randômico, porque eu quero poder repetir esse experimento e vai dar a mesma coisa. A rede neural, por exemplo, ela começa com pesos aleatórios. Se eu não colocar isso, cada vez pode dar um resultado diferente. Então eu estou criando aqui a minha rede neural com TensorFlow, com Keras. Eu crio uma rede neural com uma camada, uma hidden layer com 10 perceptrons, ativação ReLU e depois uma output layer que é um perceptron só, sem ativação, porque eu estou fazendo uma regressão. Eu vou prever um número que é o consumo do carro. Ótimo. Aqui agora eu compilo o modelo, eu falo que a função custo vai ser mean squared error, né, o erro médio quadrático, e vou usar como otimizador o Adam. O Adam, ele é um gradiente descent, vamos dizer, mais sofisticado, que ele trata de formas diferentes os learning rates das diversas features para tentar chegar mais rapidamente à otimização. E, por fim, eu vou treinar o modelo, vou jogar para esse risco para a gente fazer um gráfico depois, vou rodar 500 épocas, ou seja, eu vou passar 500 vezes, certo? Por todas as amostras. Vamos lá, quantas amostras são? Não me lembro, deixa eu ver, colocar aqui mais código. Além de DF, vamos lá, são 392 amostras. Eu vou passar 500 vezes por elas com o ADA no processo de otimização, minimização da função custo. Vamos ver onde a gente vai. Opa, deu um errinho aí. Não compilei ainda. Tá, compilei aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir depois de 500 épocas. Ele roda rapidamente, né? E aqui, depois de 500 épocas, eu cheguei a um erro médio quadrático de 135. Bom, isso foi sem standardization das features. Agora eu vou fazer standardization das features. Então eu tenho aqui, aqui eu estou obtendo a média de desvio padrão da feature potência, aqui a média de desvio padrão da feature peso, e agora eu crio a matriz XS, certo? A matriz XS, que é a matriz X standardizada, onde eu pego a potência, tiro a média, divido pelo desvio padrão, o peso, tiro a média e divido pelo desvio padrão também, certo? Muito bem. E agora eu vou rodar também com 500 épocas e vamos ver o que vai acontecer com a otimização, a minimização da função custo depois das features terem sido standardizadas. Vamos lá. Estamos indo para um valor bem mais baixo, né? Muito bem, após 500 épocas eu cheguei a um erro médio quadrático de 15,5, tinha sido 135 lá, sem standardização. Ou seja, ficou muito claro que nesse processo que envolve gradiente, o fato de eu ter feito a standardization das features me permitiu otimizar muito mais rápido. Vamos ver isso graficamente. Aqui está sem standardização, aqui está com standardização. Vejam que com standardização ela vai muito mais limpa para valores muito mais baixos. Sem standardização ela também está tendo uma minimização. Lógico, daria um trabalho grande para eu mexer nesse modelo para conseguir atingir o erro que eu consegui com standardização, mas seria possível, tá?
mas vejam que a estandarização aqui, com a estandarização, a minimização do erro médio quadrático foi muito mais tranquila, tá certo? Nesse exemplo, o Standardization ajudou muito o processo de otimização, a minimização da função custo. Mas é sempre que Standardization ajuda? Não é sempre. Tipicamente nas Decision Trees, por exemplo, não é relevante você fazer Standardization. Tá? A Standardization não vai ajudar a formação da árvore de decisão. Mas também provavelmente não vai atrapalhar. Então, quando você tem features de ordens de grandeza diferentes, é sempre bom você considerar um feature scaling, tá? Seja min-max ou standardization. E standardization costuma ser uma boa opção, tá? Tá na dúvida se isso vai melhorar, vai piorar, vai ficar irrelevante? Faça como todo data scientist deve fazer. Teste para ver o que acontece. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e faça os cursos da Liquid Education. Até o próximo vídeo.